uma coisa, eu não sou advogada, você é, né, entre outros talvez que estejam indo aqui. O que que eu queria entender? Quem é a pessoa responsável ou as pessoas responsáveis que seriam, capacitadas, vamos dizer assim, para julgar os casos do Bolsonaro? Como é que seria isso? Porque me parece que é um pouco diferente. Você como advogado pode Não, falar, assim é como é que fácil explicar o que acontece. funcionaria? O que que diz a lei? Tem uma coisa chamada suspeição, né, o que que é isso? Se uma pessoa, por alguns motivos ali que a lei estabelece, ela tem algum interesse naquela causa, ou tem algum problema com aquela pessoa que vai ser julgada, ela tem que: "Olha, eu não posso julgar, eu tenho que sair do julgamento". E você pega na turma do o Bolsonaro foi julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. São 5 pessoas, são 5 ministros, né. Um, Alexandre de Moraes, que é um inimigo declarado do Bolsonaro, perseguiu o governo, ao longo quando o Bolsonaro era presidente, enfim, várias rusgas públicas, um atacando o outro. Jamais poderia julgar o Bolsonaro, porque ele é um inimigo do Bolsonaro. O outro, Cristiano Zanin. Pô, foi advogado do Lula até ontem. Tá fazendo tudo que ele defendeu, tudo que ele botou no papel na defesa do Lula, ele faz ao contrário agora, enquanto ministro supremo, porque é contra o Bolsonaro. Quer dizer, tá ali para seguir ordem do Lula. Não podia estar ali, ele é suspeito, ele tem interesse na causa. E o outro é o Flávio Dino, um outro inimigo declarado do presidente Bolsonaro. O Flávio Dino, Carol, já deu entrevista dizendo que o Bolsonaro é o próprio demônio na Terra, ele tem que ser aniquilado. Esses caras que estão julgando o Bolsonaro. Então, isso, o que é que eles fazem com isso? Porque uma parte da mídia, grande parte da mídia, inclusive, Carol, aceitou esses excessos porque eram contra o Bolsonaro. E agora que já enterraram o Bolsonaro vivo, já há os editoriais dos grandes veículos de comunicação dizendo: olha, resolvido esse problema, né, da instabilidade democrática, né, em outras palavras, agora que já acabamos com o Bolsonaro, o Supremo tem que voltar à normalidade, tem que voltar a cumprir a lei. Olha, a gente acabou de falar. Um cara simplesmente ignora um pedido médico, de um médico do Albert Einstein, para operar o presidente Bolsonaro, tudo fundamentado, e ele simplesmente acha que não. Vai ouvir um perito oficial, deve ser um perito que ele vai contratar para falar o contrário, não sei o que passa na cabeça dele. Então o Brasil tá nesse clima né, de perseguição, de ódio, que ninguém aguenta mais. Então tem que ter um fim isso. Então a colocação do meu nome para um pré-candidato é também nessa linha. Eu quero ser um pacificador, eu quero olhar para frente. Eu acredito que a política consegue resolver essa situação das instituições voltarem a funcionar dentro das suas atribuições. Porque hoje o debate está interditado. Se bem, a gente tem uma dificuldade de votar o projeto de lei da anistia na Câmara dos Deputados, porque o relator ele é um cliente do Alexandre de Moraes. O deputado Paulinho da Força tem problema no Supremo. Então, antes de tomar a decisão, antes de fazer um relatório sobre o projeto de lei da anistia, ele fica ligando para Alexandre de Moraes para saber se pode ou não pode acatar uma emenda, se pode ou não pode mudar. Que troço é esse? Acabou a independência dos poderes no nosso Brasil, acabou a democracia. Um juiz dando ordem a um deputado o que ele pode votar ou não pode, até onde pode ir o processo legislativo ou não, quando que pode pautar ou quando que não pode. Isso é uma vergonha. E é tanto medo do Alexandre de Moraes que está acontecendo dessa forma. Passou na Câmara, o texto que o Alexandre de Moraes escreveu e é o texto que ele permite que a Câmara avalie. Infelizmente, isso aconteceu lá e agora, na semana que vem, vai ser votado essa mesma redação horrorosa no Senado Federal. E aí a gente, né, vai discutindo para ver se consegue fazer modificações, né? Mas o medo é tanto do cara que até esse debate está interditado. Mas aí, para concluir esse assunto, olha como é que o Jair Bolsonaro, Carol, ele é um cara diferente. Não tem nada igual. Ele sabendo dessa situação, porque só para explicar para o nosso público, lá o que ele mexeu foi reduzir um pouquinho a pena, e a gente queria, obviamente, anistiar outros crimes, reduzir mais a pena, fazer o debate parlamentar. Só que essa redação que está sendo aprovada, que foi aprovada na Câmara e agora vai para o Senado, e deve ser aprovada desse jeito lá também, ela, na prática, ela vai permitir que praticamente todas as pessoas, todos os perseguidos do 8 de janeiro, passem rapidamente para o regime semiaberto, ou seja, possam voltar para suas casas, possam voltar a conviver com as suas famílias, exceto o presidente Bolsonaro. E ele falou para mim: Flávio, pode aprovar desse jeito que eu vou aqui pagar o preço. Porque, para mim, eu encaro isso aqui, eu resolvo, mas o que mais me dói o coração é saber que essas pessoas inocentes estão sendo perseguidas e não estão podendo conviver
em suas casas, tem muito pai sem ver o filho, tem muita mãe sem ver, né, os seus irmãos, sem ver seus pais, pessoas trabalhadoras que nunca tiveram uma vírgula de nada com relação à delegacia, a ter cometido algum erro, e estão nessa situação por causa da perseguição de uma pessoa. Então, eu quero pagar o preço, deixa, eu aguento mais aqui, lá na frente a gente vê como é que faz, pega isso aí agora e vamos continuar lutando pela anistia, porque pelo menos essas pessoas vão estar em casa, não vão estar sofrendo como eu estou sofrendo aqui. Pra mim, já é mais uma força que eu vou ter pra resistir aqui dentro. E Existe um cara desse, cara? não, realmente, né. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou estar deixando o canal aqui dos Irmãos Dias, tá? O podcast foi lá. E o que vocês acham sobre isso que o Flávio Bolsonaro falou? E, felizmente, essa é a realidade que a gente vive no Brasil, né? Não tem outra. A questão dos juízes. Os juízes, tudo amigo do Lula, julgando um rival do Lula. E é aquela coisa, né? Não era para essas pessoas estar julgando o Bolsonaro. A partir do momento que envolve algo pessoal, não é para a pessoa estar julgando aquela. Por quê? Se aquela pessoa tem um problema pessoal com outra pessoa, é claro que ela vai tacar o fogo naquela pessoa. É claro isso. É a lógica. É a lógica do ser humano. Tá entendendo? Então, o que vem acontecendo aí é perseguição política. Falando, Bolsonaro está preso por causa de um golpe. Que golpe? Que não aconteceu, né? Que golpe que não aconteceu. Enfim, é isso. Deixa um like, se inscrevam lá no canal e tamo junto.